Muito bem, pessoal. Então, a gente está voltando aí na segunda parte da nossa aula, né, no dia 19, falando de ativo biológico. E agora vamos caminhar para o final, tá? A gente não tem tanto material assim agora para finalizar. Então, vamos lá. Deixa eu projetar aqui para a gente. A gente ia começar a falar, então, quando você tem subvenção governamental, né? O que é a chamada subvenção governamental? A subvenção, pessoal, é quando a gente recebe recurso do governo. E se a gente for pensar em termos de ativo biológico, a gente tem bastante subvenção, porque nós estamos falando de plantação, nós estamos falando de colheita, estamos falando aí de uma série de itens, de fatores que efetivamente faz toda a diferença quando você está, digamos, gerando, né, ativos biológicos. E aí, assim, o que é a subvenção? Pessoal, nós ainda não vimos essa norma, a gente não viu ainda esse CPC, e a gente tem o seguinte, a subvenção é quando você recebe dinheiro do governo, tá? Seja dinheiro, especificamente, ou seja, digamos, recursos, vamos chamar de recursos, porque esses recursos podem ser taxa subsidiada, pode ser a terra, propriamente dito, para você plantar, pode ser uma série de itens que vão entrar nesse conceito de subvenção. Tá? Então, quando a gente fala de ativo biológico, ele diz assim, ó, a subvenção governamental incondicional relacionada a um ativo biológico mensurado ao valor justo, menos despesas de vendas, deve ser reconhecida no resultado do período, quando e somente quando se tornar recebível. Tá? Então, o que ele está falando? Você vai receber uma subvenção, e ele fala, pessoal, uma subvenção incondicional. O que é uma subvenção incondicional? É quando você vai receber um dinheiro do governo, um recurso do governo, e você não tem nenhuma condição para receber esse recurso. Você não precisa devolver, você não precisa, digamos, de alguma forma ter que honrar com esse compromisso novamente com o governo, tá? Por quê? A gente tem a diferença, quando a gente vê lá o CPC 7, que trata disso, ele diz assim, então quando você recebe uma subvenção do governo, você recebe um recurso do governo, gente, de novo, recurso aqui eu quero dizer por receber ativos, receber dinheiro, receber benefícios, que seja por meio de uma redução na taxa de juros, ou inclusive redução de impostos, tá? Então tudo isso é subvenção. Bom, então quando você recebe qualquer tipo de subvenção e não precisa, digamos, dar um retorno para o governo, e aqui governo nós estamos falando municipal, estadual ou federal, você tem que reconhecer isso no resultado porque é um ganho. Então, em tese, é algo que entrou para você e você não vai ter que devolver para o governo, é resultado. É exatamente o que ele está falando aqui, tá? Ó, se a subvenção relacionada, então, com esse ativo biológico for condicional, ou seja, você tem uma condição, você precisa produzir tanto, você precisa entregar tanto, você precisa empregar tantas pessoas, certo? Você tem uma série de, digamos, de condições para receber esse recurso, ó. Inclusive quando exigir que a entidade não se envolva com uma atividade agrícola especificada, deve ser reconhecida no resultado quando e somente quando a condição for atendida. Deixa eu ver se ele fala no próximo aqui. Tá. O que ele está dizendo? Então, você tem recebimento de recursos do governo, tá? E esse recurso do governo, você tem nenhuma condição, ou seja, você não tem condição, resultado direto. Tem condição, então você precisa lançar isso, na verdade, como passivo, e à medida que você atende essa condição especificada para receber esse recurso, ou esses recursos, então você vai lançar como receita. Você dá baixa do passivo e lança como receita, você faz essa transferência, tá? Isso, gente, não é uma condição só de ativo biológico, é uma condição específica de subvenção governamental. Recebeu, não tem condição, receita. Recebeu, há uma condição, passivo. Quando você atinge ou quando você atende a essa condição, aí sim você tira do passivo e transfere isso para receita, resultado do período, tá? Bom, os termos e as condições das subvenções variam. Então, por exemplo, uma subvenção pode requerer que a entidade cultive durante 5 anos em determinada localidade.
Então, devendo devolvê-la integralmente se o cultivo se der em período inferior. Então, você tem uma condição, isso seria reconhecido no seu passivo. Nesse caso, a subvenção não pode ser reconhecida no resultado antes de se passarem os 5 anos. Contudo, se os termos contratuais permitirem a retenção do valor proporcional à passagem do tempo, seu reconhecimento contábil deve ser proporcional. Então, o que ele está falando? Estou reconhecendo, você tem que ficar lá durante 5 anos, mas a cada ano que você passa, então, teoricamente, aquele valor você não precisa mais devolver para o governo. Então, teoricamente, aquele valor seria seu, se for valor ou se for a terra propriamente dito, tá? Então, então passou um ano, então essa parte da terra é sua, perfeito. Então, aquela proporção que você atendeu a essa exigência, né, do governo que te deu esse recurso, você reconhece para a Receita. Fora isso, você não pode. Tá? Você vai ter que reconhecer aí como passivo e ao longo do tempo ir reconhecendo como resultado, tá bom? Então, se a subvenção estiver relacionada com um ativo biológico, tal, o pronunciamento deve ser aplicado, tá certo, pessoal? Então, tem uma subvenção, essa subvenção, ainda que esteja com ativo biológico, eu não vou vir aqui no ativo biológico e ver o que diz a norma, eu vou lá no CPC 7, tá vendo que ele diz? Então, ativo biológico, tem lá subvenção, eu vou olhar o que diz o CPC 7. Então, este pronunciamento exige tratamento diferente do CPC 7 se a subvenção do governo se referir a ativo biológico mensurado da tal, ou a subvenção do governo exigir que a entidade não se ocupe de uma atividade agrícola específica. Então, se eu tenho essa característica, tá? Esse pronunciamento exige tratamento diferente do CPC 7. E aí, pessoal, não é o CPC inteiro, tá? Na verdade, são partes da norma aqui do ativo biológico que vai ser diferente daquilo que diz o CPC 7. O pronunciamento CPC é somente aplicado à subvenção governamental relacionada a ativo biológico mensurado pelo custo menos qualquer depreciação acumulada e quaisquer perdas irrecuperáveis acumuladas, tá? Pelo seu valor justo ou subvenção. Então, é porque você tem algumas diferenças aqui que está justamente atrelada a ativos que você tem subvenção e é mensurado pela depreciação, pelo custo, ou pelo valor justo, tá? Então, você tem essa diferenciação aí quando você recebe esse tipo de recurso. Não, esse aqui é o último, né? Aqui, veja que aqui ele fala a subvenção, falamos, esse aqui a gente falou, que ele pulou aqui, eu me perdi. E aqui, pessoal, para a gente finalizar, então a gente tem a divulgação, tá? Ele vai falar divulgação geral e depois uma divulgação específica. Então, aqui já estamos bem aí, digamos assim, para o final. Então, a entidade tem que divulgar o ganho, a perda do período corrente em relação ao valor inicial do ativo biológico e do produto agrícola e também os decorrentes da mudança no valor justo, menos as despesas de vendas. Então, a entidade deve fornecer uma descrição de cada grupo de ativo biológico. Então, você vai falar esses grupos de ativo biológico, falar, então a gente tem aqui animais, frutas tal, frutas A, fruta B, fruta C, porque você está colocando isso em grupos, né? Porque cada fruta tem aí um desenvolvimento, você tem uma, como é que se diz? Uma alteração biológica, né? Uma transformação biológica diferente. Então você precisa divulgar. Aí você vai divulgar o valor que você tinha no início, o valor que você tem no final. Consequentemente, ali dentro, essa diferença é o valor justo que você teve, ou se teve baixa, ou se teve perda ao longo desse período, tá? Então, mais ou menos como se fosse imobilizado, a gente tem que mostrar um quadro mostrando essa diferença aí ao longo do período, tá? Aí ele fala aqui, então a divulgação requerida aí pelo item 41, que é esse que a gente está vendo aqui, tá? Pode ter forma dissertativa ou quantitativa, ou seja, você pode fazer um texto descrevendo essa alteração ou montar um quadro. O que o pessoal mais faz, pessoal, as pessoas mais fazem, as empresas, é quadro. Tá? É muito comum, porque em vez de, claro que, na verdade, você tem um misto, né? Mas para mostrar os valores, eles fazem, é muito comum um quadro parecido com aqueles que a gente apresenta do imobilizado. Então, a entidade é encorajada. Quando ele usa essa expressão é porque ele não obriga, mas encoraja, ele sugere, né? A fornecer uma descrição da quantidade de cada grupo de ativos biológicos,
distinguindo entre ativos biológicos consumíveis e de produção e entre maduros e imaturos, conforme apropriado. Então, os ativos biológicos consumíveis, pessoal, é aquele que no momento lá da mensuração do ativo biológico, ele está pronto para consumir, ele é possível de ser consumido. E você tem também a separação entre maduros e imaturos. Então, você tem as frutas, você tem o estágio no qual ele é considerado imaturo e no qual ele é considerado maduro. Então, essa é uma daquelas colocações até que o Alex tinha feito. Como é que eu vou saber? Então, veja que para você classificar entre imaturo e maduro, você tem etapas. E para cada tipo de cultura, você consegue saber isso. Você tem, digamos assim, métricas para saber isso, tá? Ó, então, por exemplo, a entidade pode divulgar o total de ativos biológicos passíveis de serem consumidos. Então, por isso que ele fala aqui os consumíveis, tá? E aqueles disponíveis para produção, por grupos. Então tem um determinado item que eu vou vender para a pessoa, digamos assim, eu vou vender uma fruta que é para revenda, para consumo. Então são os consumíveis. E tem aqueles outros que vão ser matéria-prima. Então você pega uma laranja que você vai vender como laranja propriamente dito, para o feirante e tal, ou você vai vender a laranja para a fábrica para ser matéria-prima, para fazer suco, por exemplo. Então, a entidade pode, além disso, dividir aquele total entre maduros e imaturos. Essa distinção pode ser item na determinação da influência do tempo do fluxo de caixa futuro. A entidade deve divulgar a base para realizar tais distinções. Isso é importante porque a gente sabe. Então, a gente falou a laranja, ela leva 24 meses, tá bom. Então, em que momento a laranja, até que momento desses 24 meses ela é considerada imatura, ou a partir de que momento ela é considerada madura? Por quê? Se ela é considerada madura, vamos supor que você tem uma plantação de laranja que ela está começando em momentos diferentes. Uma começou em junho, a outra começou em janeiro. Então, uma vai terminar num período, evidentemente, a outra em outro período. Então, na hora que você separa essa produção, por conta dessa diferença de tempo, isso facilita para o analista, né, para aquele tomador de decisão, um banco que seja, ou até o próprio governo, para liberar algum tipo de subvenção, quando que se espera que esse fluxo de caixa se realize. Então, essa previsão de fluxo de caixa, pessoal, faz muito sentido para a tomada de decisão. Porque, vamos supor, eu empresto um dinheiro agora, mas você só vai ter dinheiro para me devolver daqui 3 anos. Poxa, então talvez eu preciso rever o tipo de empréstimo que eu vou fazer, tá? Porque você já tem um risco grande por conta de ser plantação. Você vai me devolver esse dinheiro daqui 3 anos. Será que vale a pena? Né? Qual é o custo que eu vou ter que classificar para considerar aí, digamos, o risco, né? Qual é o risco que eu tenho para considerar e classificar o custo dessa operação? Então, isso precisa ser visto. Ó, ativos biológicos consumíveis, então, são aqueles passíveis de serem colhidos como produto agrícola ou vendidos como ativo biológico. Exemplo, ó, de ativos biológicos consumíveis são os rebanhos de animais mantidos para a produção de carne, né? Rebanho mantido para venda, produção de peixe, plantação de milho e trigo, produto de planta portadora, e aves para a produção de madeira. Ou seja, são aqueles ativos que você já pode colher e usar, você já pode consumir, você já pode gerar a receita naquele momento. Então, a gente tem isso lá, por exemplo, carne. Então, você tem um animal, você pode abater e vender a carne, né? O rebanho para revenda, quando você revende aí, eu vendo ovelha, eu vendo carneiro, vendo não sei o que, tal, vendo coelho. Então você já vai vender ele inteiro, ele já está pronto, ele pode ser consumido. Mesma coisa o peixe que a gente falou várias vezes, né? E os para ativo biológico para produção, ó, são o que ele tem lá? Então, rebanho de animais para produção de leite, árvore frutífera, das quais é colhido o fruto. Né? Exemplo biológico de produção. Então, são as plantas portadoras. Não são produtos agrícolas, são sim mantidos para produzir produtos, né? Então, o próprio animal. Então, a gente vai separar aqueles que são consumíveis, você compra, vende, e essa venda ele vai ser, seja a venda pelo produto em si, para ser matéria-prima de outro produto, e aqueles que são para produção, na verdade, é como se fosse a máquina, né? Aqui nós estamos fazendo uma menção como se fosse a máquina. Então, são ativos biológicos para produção. Então, você tem lá, ele fala aqui, ó, planta portadora, tá? Ele é tratado como imobilizado, tá? Ó, ativos biológicos, então, podem ser classificados como maduros ou imaturos,
Então aqui é legal que ele está dando o que é cada um. Ó. Os maduros são aqueles que alcançaram a condição de serem colhidos, então são os ativos biológicos consumíveis, tá? Ou estão aptos para sustentar colheitas regulares, então são ativos biológicos de produção. E as demonstrações devem divulgar, caso isso não tenha sido feito de outra forma, a natureza das atividades envolvendo cada grupo, ou seja, qual a finalidade desses itens. Então você tem lá um item que ele é considerado maduro, tá? O que eu vou fazer com ele? Ou ele ainda é imaturo, mas qual que é a minha intenção com ele? Ou seja, a natureza de cada um desses grupos de ativos. Mensurações ou estimativas não financeiras de quantidades físicas de cada grupo no final de produção agrícola durante o período. É como o Alex falou. Como é que eu vou saber essa quantidade, pessoal? Né? Como é que eu vou saber quantas laranjas eu tenho? É estimativa. Você tem que ter estimativas para isso. O pessoal sabe, pessoal, porque normalmente você tem uma média de... Aqui ele está dando exemplo de laranja, mas, por exemplo, tomate ou uva. Então, quantos cachos de uva ou mesmo banana eu tenho para cada metro quadrado ou para cada planta propriamente dita? Enfim, isso existem padrões já definidos, e aí você faz essa estimativa aí, por isso que ele sempre fala com confiança, é possível saber, tá? É possível. Ó, tem que divulgar também a existência e o total de ativos biológicos, se... Um minuto. Oh, meu Deus, desculpa, pessoal. Então, por exemplo, se esses ativos biológicos, de certa forma, eu tenho aqui uma titularidade restrita, né? O que é titularidade restrita? Que eu não posso comercializar. De alguma forma, ele está bloqueado, seja pela justiça, ou ele é vinculado a algum tipo de contrato, né? Porque às vezes eu já negociei aquela produção, eu tenho aquele ativo biológico, mas ele já está direcionado para um certo cliente. Então, ele tem uma legalidade, ele tem uma titularidade, embora você seja o titular, mas ela está restrita àquele contrato. Isso precisa ser divulgado, porque senão você fala que você tem X quantidade, você vai vender e aquilo já está destinado para um certo cliente, ou às vezes a justiça bloqueou aquilo, tá? Ou aquilo é garantia de contrato, por exemplo. Né? Então, isso precisa ser divulgado. Ó. O montante de compromissos relacionados com o desenvolvimento ou aquisição de ativos biológicos. Ou seja, pessoal, o que eu adquiri, o que eu tenho em termos de compromisso? Vamos falar assim, em termos de passivos, em termos de obrigações, para poder manter, ou que ele tem uma relação direta com esses ativos biológicos. Eu preciso ter isso divulgado. Por quê? Porque eu preciso saber... o quanto da minha produção, digamos assim, ela fica comprometida com esses ativos biológicos ou com esses itens que eles têm aí, né? Ou que, por exemplo, eu vou gerar 1 milhão, mas eu tenho comprometido desse 1 milhão 800 mil. Puxa, então minha produção é só 200 mil. Percebe? Então, isso pode fazer uma diferença muito grande para quem está emprestando dinheiro, para quem está emprestando recursos, né? Para o próprio governo, como nessa área tem muita subvenção, então isso precisa ficar muito claro na nota explicativa. Ó, e as estratégias de administração de riscos financeiros. Gente, a questão do risco financeiro nesse tipo de atividade é muito grande, tá? Porque assim, não sei se vocês viram, ontem eu vi uma reportagem. Eu estava vendo aonde... foi, acho que na Globo News, se não me engano, na CNN, eu não me lembro muito bem. Pessoal, no Vale da Morte, lá na Califórnia, sabe quantos graus estavam fazendo? 53 graus. Bateu o recorde, né? A maior temperatura já registrada na Terra, 53 graus, tá? Muito quente. E eles ainda estão no outono, pessoal. Desculpa, na primavera, não é nem verão ainda. Então, imagina o efeito disso quando chegar efetivamente no verão. E claro que ali nós estamos falando de um deserto, mas imagina quando chegar isso numa região, nas regiões de plantação, no meio oeste americano, por exemplo, e aqui no Brasil, em outros países produtores, uma temperatura extremamente alta. A gente está vendo no norte do país os rios... seja, acho que, se não me engano, no Pará e em Manaus e no Amazonas, né? Acho que é Manaus, se não me engano,
mas se eu não estou enganado, no Pará, os rios estão batendo recorde de cheias. Lógico que lá eles já sabem que vai ter a cheia, é normal, é comum para a região, mas está batendo recorde, pessoal. Viu um rio lá que tinha 30 metros já de altura. Imagina a quantidade de água para o rio subir 30 metros, né? É muita coisa. Então, esse tipo de problema de temperatura, né, de clima, ele interfere muito fortemente na agricultura, né? Muito fortemente nesses ativos biológicos, tá? Então, isso, consequentemente, pessoal, gera risco financeiro. O risco de perda é muito grande. Então, que tipo de estratégia eu estou ou tenho ou vou utilizar, né, para que a gente possa efetivamente minimizar esses riscos, tá? Então, isso é um problema sério que tem que ser considerado, tá? Opa, acho que eu pulei um aqui. Não, aqui. Ó, e ela tem que apresentar também a conciliação das mudanças no valor contábil de ativo biológico, início e fim do período. Então, essa conciliação aqui é aquele mapa que eu falei agora há pouquinho, muito parecido com o que a gente tem no nosso ativo imobilizado. Então, você vai colocar o ganho e a perda decorrente do valor justo, menos a despesa de venda, aumento devido a compras, reduções que você tem aqui, ó, quando você transferiu ele para ativos não circulantes mantido para venda. Deixa eu ver se ele fala mais, ó. Reduções devidos à colheita, aumento na combinação resultante, se for o caso de combinação de negócios, diferenças cambiais que você possa ter, decorrente de conversão de demonstrações contábeis, outras mudanças. Então, esse quadro aqui, pessoal, você coloca assim, saldo inicial, adições, baixas, transferências, aqui no caso você vai ter aí perdas, você vai ter redução ou alteração no valor justo, né? Se for o caso, depreciação, se você estiver mensurando pelo custo, e aí o valor final. Então, normalmente a gente põe esse quadro, e como a gente viu no início da divulgação geral, você precisa colocar uma análise, ou pelo menos uma descrição qualitativa, né? Texto. Então, muitas vezes é comum a gente ver nessas empresas que têm os ativos biológicos, eles colocam um quadro e depois eles vão explicando esse quadro com todos esses itens aqui, como a gente tem basicamente no imobilizado, tá? Ó, então, o valor justo menos a despesa de venda, então, ele pode se alterar devido a mudanças físicas e preço no mercado, tá? Mudanças físicas, pessoal, é pelo desenvolvimento biológico que a gente já viu, pela transformação biológica. Então, se ele cresce menos do que deveria ou cresce mais do que deveria, isso muda. E também preço de mercado. Preço de mercado, veja só, vocês lembram quando teve a questão da greve dos caminhoneiros? Aliás, tem uma prevista para o dia 25 de julho. Então, se essa greve, 25 de julho, acontece realmente, a greve dos caminhoneiros, então a gente pode ter aquilo que aconteceu na última greve, acho que foi no governo Temer, né? A gente tinha lá batata a 30, 40 reais o quilo, né? O que aconteceu também com arroz. O arroz aí, um pacote de arroz chegando a 40, 50 reais, 60, uma coisa assim. Tá? É surreal, é fora da realidade, tá? Mas esses fatores interferem e precisa ser levado em consideração. Ó, divulgações separadas são úteis para avaliar o desempenho do período corrente, aquilo que aconteceu esse ano, e projeções futuras, particularmente quando há um ciclo de produção que compreende período superior a um ano. Então, a gente precisa pensar que eu preciso oferecer o máximo de informação possível. Então, aquilo que aconteceu esse ano e aquilo que supostamente, ou pelo menos está previsto em períodos futuros, é importante divulgar, porque aí você vai, digamos assim, gerar uma nota explicativa com melhores informações para o tomador de decisão. Principalmente quando você tem, ó, você viu o caso da laranja, ela leva 2 anos, pessoal, para ficar pronta. Ou pronta que eu digo, né, no momento de colheita. Então, é muito importante esse tipo de divulgação, né? A questão do risco que você tem, porque você planta hoje, vai colher daqui 2 anos, e o risco envolvido? Automaticamente, eu sou emprestador de dinheiro, se eu não tenho esse tipo de informação, eu posso ficar sujeito a um risco muito elevado. Então, a ideia aqui é tentar minimizar. Mitigar o risco vai ser difícil, mas pelo menos minimizar, porque você vai oferecer mais informações. Ó. Em tais casos, então, a entidade é encorajada a divulgar por grupo
Ou de outra forma, o total das mudanças no valor justo menos a despesa de venda é incluído no resultado referente às mudanças físicas e de preços no mercado. Ó, geralmente essa informação não é tão útil quando o ciclo de produção é menor que um ano. Por exemplo, quando se criam frangos ou se cultivam cereais. Por quê? Porque é muito rápido. Você tem o cultivo ali daquela produção, né? Mas é muito rápido, então a variação do valor justo nesse período é muito curto, tá? Então, enfim, isso não teria digamos, tanto efeito assim, tá? Agora, essas produções, essas atividades que você tem, essa produção que demora um ano e meio, 2, até mais, inclusive, é complicado, precisa divulgar, né? Ó, a transformação biológica resulta em várias mudanças físicas, como nós já falamos, crescimento, degeneração, produção, procriação, tudo isso. Tá? Então, ó, podendo cada uma delas ser observada e mensurada. Então, cada uma dessas mudanças tem relação direta com os benefícios econômicos futuros, ou seja, essas mudanças elas vão aumentando ou diminuindo o valor justo, certo? Então, elas vão afetar o seu futuro, vão afetar o seu caixa. Então, a mudança no valor justo de ativo biológico devido à colheita também é uma mudança física. Sim, a laranja cresceu mais ou cresceu menos, o caso do eucalipto, então até o 6º ano ele cresce, mas não tem valor, porque você não consegue fazer nada com o eucalipto antes do 6º ano. Então, essa mudança física, percebam que se ele não atinge uma certa quantidade, digamos, um certo peso, uma certa qualidade, o caixa que vai ser gerado por esses ativos biológicos vai ser afetado. Tá? Então, consequentemente, é necessário para quem está tomando decisão, para quem está emprestando dinheiro para esse tipo de negócio, que isso seja claro. Embora, pessoal, né, na prática, como eu já discuti outro dia isso com o pessoal aí que estava fazendo uma palestra sobre isso, e a professora que estava fazendo a apresentação, ela falou assim, ó, na prática, muita gente simplesmente não quer nem saber de nada disso, quando chega lá no final faz um balanço meio de qualquer jeito, não tem essa mensuração do jeito todo que a gente está falando aqui. Isso prejudica muito, porque a gente não tem, digamos assim, muitos dados, né, vamos falar históricos, de confiança para poder gerar análise ou fazer previsões futuras. Por isso que é ruim. Então, quando você tem isso bem feito, bem montado, bem definido, você realmente consegue pensar no seu negócio e automaticamente gerar mais benefício para você, tá? E para sua empresa, para sua fazenda, tal. Ó, atividade agrícola é frequentemente exposta a riscos climáticos, como eu acabei de dar o exemplo, doenças e outros riscos naturais. Vocês vão lembrar da gripe aviária, vocês vão lembrar da febre, como é que é, daquela gripe que teve nos animais, nas vacas aí. Em alguns casos está sujeito, lembra do chupacabra, que ele matava um monte aí de vaca e tal. Ó, se um evento ocorre e dá origem a um item material de receita ou despesa, a natureza e o total devem ser divulgados de acordo com o CPC 26. Exemplos de tais eventos podem ser surto de virose, inundação, seca, geada, praga, enfim. Né? Se vocês lembrarem, pessoal, graças a Deus que não veio para o Brasil, mas há um tempinho atrás a gente tinha aquela praga de gafanhoto que estava vindo para o Brasil, e aí quando chegou na Argentina desviou. Acho que os caras falaram, não, para o Brasil não quero ir não. Mudou, foi para outro lugar, mas assim, fizeram um grande estrago lá na Argentina e se viesse para o Brasil faria um estrago maior ainda. Tá? Então, quando a gente está sujeito a esse tipo vamos falar assim, de praga, por exemplo, isso precisa ser divulgado, gente. Precisa ser divulgado porque isso faz toda a diferença. Para quem está nessa área, para quem trabalha com ativo aí biológico, com plantação, isso faz muita diferença, tá? A gente tem, por exemplo, em determinadas regiões que as pessoas falam, vamos esperar, não, vai vir um inverno, tal. Determinados produtos que se desenvolvem no inverno, mas às vezes o inverno é tão rigoroso que aquela planta não consegue se desenvolver, ou o contrário, você precisa de chuva e não vem a chuva, ou vem chuva demais, a gente não consegue, ainda mais com essa questão climática, né, que a gente... o mundo não está, digamos assim, a população mundial não respeita o meio ambiente, então isso tem gerado aí uma série
de complicações. E tem aqui divulgações que ele chama de adicional, mas uma parte disso é o que nós já vimos, tá? Ó, então, se a entidade mensura ativos biológicos pelo custo menos qualquer depreciação, então aqui, tudo isso que a gente viu até agora foi pelo valor justo, aqui pelo custo, tá? Bom, então ele fala assim, ó, o que ela tem que divulgar? Então, descrição dos ativos biológicos, explicação da razão pela qual você está usando o custo e não o valor justo e por que você está fazendo isso, tá? Se possível, uma faixa de estimativa dentro da qual existe alta probabilidade de se encontrar o valor justo. Porque lembra que ele fala assim, ó, então você mensura pelo custo, se em algum momento você voltar a mensurar pelo valor justo, você precisa simplesmente ir lá e passar a calcular pelo valor justo. Então aqui ele fala, bom, dentro desses produtos, ó, há uma possibilidade, uma probabilidade de que X quantidade ou de X produtos pode voltar a ser mensurado pelo valor justo. O médio de depreciação, a vida útil, a taxa de depreciação, o total bruto e a depreciação acumulada. Basicamente, pessoal, é um quadro. Imagina que você estaria mostrando, fala assim, ó, ativos biológicos mensurados a valor justo. Você coloca toda aquela descrição que a gente viu. Ativos biológicos mensurados ao custo. Também, basicamente, as mesmas coisas, tá? Ó, e se durante o período ocorrer... do período corrente, a entidade mensura os ativos biológicos ao custo menos depreciação e menos as perdas. Deve divulgar qualquer ganho ou perda reconhecido sobre a venda de tais ativos biológicos. Bom, isso faz parte não só do ativo biológico, mas da maioria dos CPCs. E a conciliação requerida pelo item 50, que é isto aqui, ó, tá? Enfim. Deve evidenciar o total relacionado com tais ativos separadamente. Então, eu preciso saber quais ganhos relacionados com quais ativos ou grupos de ativos. E, adicionalmente, a conciliação deve conter os seguintes montantes: perdas irrecuperáveis que você teve, reversão de perdas, se for o caso, e a depreciação no período, tá? Então, aqui, pessoal, basicamente, nós estamos falando de uma divulgação praticamente completa. Assim, ó, eu tenho isso aqui de ativo, isso aqui de depreciação, isso aqui foi de perda, isso aqui foi ganho pelas vendas. De novo, saldo inicial, adição, baixa, transferência, enfim, depreciação, perda. E aí uma descrição qualitativa. Por que eu estou usando o custo ao invés do valor justo? Ó, essa categoria aqui de ativos, esse grupo de ativos, eles podem ser mensurados. Então, o porquê que você usou custo, ganhos e perdas, enfim, basicamente os mesmos itens, só que para itens que estão mensurados a custo e itens que estão mensurados a valor justo, tá? Ó, então, se o valor justo previamente mensurado ao custo, menos qualquer depreciação, tal, se tornar mensurável, ou seja, você mudou essa característica ao longo do tempo, então você tem que divulgar uma descrição desses ativos biológicos, explicação, né, explicar por que você mensurou pelo valor justo, por que era custo, por que voltou a ser mensurado de forma confiável e o efeito dessa mudança. O efeito é muito importante. Ó, então, o custo estava gerando um resultado de tanto, o valor justo passa a ser um resultado de tanto, tá? Isso aqui é importante, pessoal, para que não fique a impressão, por isso que você tem que falar os porquês, né? Porque senão fica a impressão que é assim, então eu estou mensurando lá, eu quero mostrar um resultado mais favorável ou menos favorável, né? Um lucro, um prejuízo, que seja. Então prejuízo, vou mostrar pelo valor justo, a gente teve queda. Não, quero mostrar um resultado melhor, então vou pelo custo. Então você não pode fazer isso porque você quer, tá? Por isso que ele fala, tem que ser pelo valor justo. Só vou usar custo caso não consiga apurar esse valor justo. E aí eu preciso dar essas explicações, porque senão fica muito, digamos assim, muito solto. Aí você vai fazer o que você quiser e não pode, tá? E quando a gente tem a subvenção, né, pessoal? Finalizando, ó. Então, natureza e extensão das subvenções, aquilo que você reconheceu lá no seu balanço, as condições que não foram atendidas, contingências associadas com essa subvenção e redução significativa esperada no nível de subvenção. Esse nível de redução acontece com muita frequência, porque a gente vê, quer dizer, ultimamente não tem acontecido, mas nesses últimos governos, mas eu me lembro há bastante tempo atrás que
A gente sempre tinha o governo reduziu o investimento ou subsídio, eles usam muito o termo subsídio. O governo reduziu o subsídio na agricultura, não sei o que e tal. Então, isso acontecia muito, tá? Hoje menos, porque os governos, vamos falar assim, não é o governo Bolsonaro, mas os anteriores também, eles perceberam a importância que nós temos no agronegócio, tá? O quanto isso gera de divisas para o Brasil. Nós estamos numa situação delicada, pessoal, que, pelo meu ponto de vista, é assim. A gente só não está pior porque nós temos, digamos assim, o dólar está alto e, consequentemente, tudo aquilo que a gente produz e vende para fora está entrando divisas, está entrando recursos em dólar. Então, como o Brasil é um dos maiores produtores mundiais, a nossa crise, inflação, vocês viram que a taxa de juros subiu aí essa semana, na próxima reunião já tem viés de alta também, já vai subir de novo. Isso tudo porque assim, primeiro por conta da pandemia, tudo isso, mas a gente tem também o que está, digamos assim, segurando uma das coisas é justamente este agronegócio aí, tá? Essa situação de a gente conseguir vender bem, porque nós somos grandes produtores. Então, é importante para nós esse... Claro que isso também não justifica a derrubada da mata na Amazônia, tudo isso. A gente teria que ter um crescimento sustentável, mas isso faz muita diferença, pessoal. Essas subvenções, aí, esse dinheiro essa quantidade de recurso que o governo coloca na agricultura de forma geral, tá? E aí nós estamos falando, seja na área dos animais ou na área das plantações de forma geral. Faz muita diferença, gente, porque isso mostra o quanto, assim, o quanto o governo investe, o quanto a gente exporta e o quanto isso traz de divisa para a gente, tá bom? Tudo bem, pessoal? Dúvidas aí, certezas, colocações? Eu pensei que a gente ia terminar rapidinho, são 11 horas agora. Né? É um tema interessante, professor. Pena que a gente não tem esse convívio, né? Exatamente. Porque, sabe por quê, Alex? Porque é diferente do nosso dia a dia, né? Assim, isso faz a gente pensar, ver algumas coisas que a gente, puxa, como a gente não vive aí nesse mundo, faz muita diferença. Mas eu vou publicar algumas coisas para vocês lá no grupo. Aliás, vou mexer no seu cadastro agora, tá, Alex? Se for o caso, eu tento criar o cadastro, crio uma senha básica, mando para você e depois você entra e muda a sua senha, tá bom? Pode ser. Eu vou tentar fazer isso, tá? E aí, pessoal, eu vou colocar materiais lá, inclusive de ativo biológico, para ficar fácil, para a gente poder enxergar essas coisas, que como o Alex, eu compartilho, acho bem interessante. Vou ser sincero com vocês, é um dos temas que, ao longo dessa minha trajetória aí de falar de normas, é uma norma que me chama bastante atenção. Até por conta da minha, digamos, infância aí nesse meio tempo, né? Digamos assim, no campo, né? Porque minha mãe era do interior, minha avó, meus tios, tal. Então você vê muito disso que eu estou falando, eu via lá na prática. E hoje eu penso naquilo do ponto de vista contábil. É realmente bem interessante. E também houve uma mudança, houve várias mudanças em função do que nós tínhamos antes da norma e depois da publicação dos CPCs aí. Uma série de mudanças de reconhecimento, o próprio critério de mensuração, tudo isso, né? Então, bem interessante. Eu vou publicar material para vocês lá. Eu vou trabalhar nisso esse fim de semana. Tudo bem, pessoal? Mais dúvidas aí? Professor, é interessante uma questão, né? Diga lá. Nós que estamos num país aí totalmente dependente do agronegócio e a gente não tem tanta convivência com esse tipo de movimentação contábil. Então, talvez isso, Alex, isso é uma coisa que eu já pensei, talvez isso aconteça porque o pessoal que está envolvido, digamos assim, nessa área, não esteja muito preocupado com a parte contábil. E outra, é que nós também vivemos na cidade grande. Se você vai para cidades tipo, vamos pegar aqui, uma cidade grande, mas que você tem muita... você pega Ribeirão Preto, por exemplo, você pega cidades que você tenha esse tipo de, digamos, de negócio envolvido. Então, talvez nessas áreas você tenha bastante contato com isso. Talvez não, você tem bastante contato com isso. Mas gente, eu tenho certeza que nós não temos tantos profissionais
digamos assim, com conhecimento suficiente para fazer esse tipo de contabilização, esse tipo de registro, esse tipo de contabilidade. Então, a gente tem um nicho aí, né, que a gente pode, digamos assim, atuar. Então, quem tem interesse de largar a cidade, ir para o interior, para poder ter uma vida um pouco mais tranquila, né, com certeza teria um campo bastante amplo, Alex. Nas cidades aqui, gente, é difícil, embora assim, depende da empresa na qual você trabalha. Eu tive não só uma aluna, né, mas mais de uma, que trabalhava numa empresa que era ali na Berrini, inclusive. É uma multinacional que era concorrente até puxa, esqueci o nome da outra que é bem grande aí, né? Esqueci o nome. E essa empresa, puxa, eles trabalhavam só nesse negócio aí vamos falar assim, no agronegócio, tá? E eles tinham várias filiais pelo mundo aí, principalmente, acho que a sede, se não me engano, era na Holanda, tá? E essa menina, primeiro que ela era extremamente inteligente, conhecia muito, mas quando falava de ativo biológico, a menina arrebentava, tá? A menina realmente dominava muito, muito, muito. Se vocês quiserem, tem uma ideia aqui, se vocês quiserem, pessoal, ela domina, tá? Eu vou ver se eu consigo um contato com ela. Se vocês quiserem, a gente pega um sábado aí e fala assim, ó, dá uma aulinha pro pessoal lá de como você faz na prática. Ela era controller. Ela não era, eles tinham o controller e tinham o chamado Gran Controller, né? O Gran Controller era o controller-chefe, que era inclusive um espanhol, se eu não me engano. Né? Eu vou ver se eu tenho o contato dela ainda. Essa menina é sensacional. Eu vou falar para ela. Ó, a Darlene falou que quer ali, né? O Regis e tal. Eu vou falar com ela, ó, a Márcia também. Seria legal. Eu vou anotar aqui. Vou entrar em contato com ela. Ó. Vai que ela dá uma aula pra gente aí, né? Porque a vivência, né, de quem tem ali o dia a dia. Não, ela realmente. Parece bastante coisa. Não, essa menina realmente domina bastante, porque ela foi minha aluna na Trevisan, tá? Ela foi minha aluna lá na Trevisan, então ela conhece bem realmente. Depois eu sei que ela engravidou e afastou um pouco da empresa porque ficou grávida, né? Tem aquele período, e a gente acabou até perdendo contato, mas a gente inclusive ia ver alguns cursos em parceria. Eu vou entrar em contato com ela, vou ver se eu ainda tenho contato, mas pelo menos eu tenho contato da empresa, eu tento falar com ela. Tá bom, pessoal? E aí? Vamos seguir aí? Vocês querem mais aí? Chega por hoje. Aliás, duas coisinhas, pessoal. Então, eu estava falando com algumas pessoas no início que... Eu até vou dar uma pausa aqui na... Bom, pessoal, então a gente finalizou aqui o nosso material. Se alguém tiver alguma dúvida, aí estou à disposição. E lembrando que a nossa próxima aula, então, dia 24, quinta-feira, às 19 horas, tá? Das 19 às 22. E aí a gente vai, então, começar o novo CPC, que é o CPC 31, ativos não circulantes mantidos para venda. Tá bom, pessoal? Então é isso. Agradeço a todo mundo. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Até quinta. E estou à disposição. Vou cancelar agora, vou parar a gravação. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, fiquem à vontade, tá bom?